pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje está começando mais um episódio de Encontro com Propósito, episódio número 10. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para bater esse papo com a gente. A gente vai falar sobre casamento, sobre maternidade, sobre a palavra do Senhor. Então, você que está chegando por aí, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras sejam ainda mais edificadas. Hoje eu tô aqui com a Leiliane. Ela é mãe, é uma pessoa assim maravilhosa. A gente tá ali congregando junto no Ministério Viva o Caminho. E eu vou passar para ela estar se apresentando para a gente começar o nosso papo. Fica à vontade, Leili. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leiliane. Eu tenho 15 anos de casada, tenho 3 filhos. O João Pedro está com 11 anos e as meninas são gêmeas com 8 anos. E nós estamos congregando lá no Vivo Caminho tem 5 anos, né? Dia 5 de agosto agora fiz 5 anos de batismo. E é isso. Bom, então vamos lá, para a gente começar o nosso papo. Eu quero te perguntar, Lê, como que foi sua conversão, né? Esse processo, essa jornada. Você pode estar contando as partes que mais tocou no seu coração, né? Alguma revelação, algum testemunho. Fique à vontade. Bom, quando a gente conheceu, né, o pastor Bibiano, foi através da rádio. Uhum. Quando ele levava a palavra, né, acho que era todos os dias de manhã. Sim. E um dia, né, o meu esposo indo pro trabalho, por acaso, né, ele não tinha o costume de ouvir a rádio nem nada. E ele começou, ele colocou no programa bem na hora que ele estava ministrando a palavra. Uhum. E nós estávamos num período aqui em casa muito difícil, extremamente difícil, como família, né? Uhum. E a gente estava assim, passando por dificuldade, buscamos alguma ajuda, mas no fundo, sem saber de nada, né? A gente sabia que tinha que ser alguém que tinha Deus, sabe, no coração, para nos aconselhar e para nos socorrer naquele momento que nós estávamos passando. A gente já frequentava muito pouco a igreja evangélica. Algumas vezes a gente ia na igreja que minha mãe frequentava. A minha mãe já era batizada e... Enfim, mas assim, a gente ainda não tinha tido aquele encontro ainda com Jesus. E aí, naquele momento que o Alessandro começou a ouvir a ministração do pastor Bibiano, ele parou e falou, mas ele tá falando tudo que eu tô passando. Uhum. E aí, naquele caminho pro trabalho, ele começou a ouvir. Uhum. Só que ele não conseguiu pegar o nome do pastor, nem de que igreja que era, nem nada. E aí, no outro dia, de novo. Aí ele falou, agora eu vou ficar mais um pouquinho, vou esperar, vou chegar atrasado. Uhum. Ele parou o carro no estacionamento da empresa e ficou ouvindo até o final para ele saber quem que era. E aí ele gravava o áudio, ele colocava no áudio do celular e me mandava. Eu falei, não, então pega o nome, né, pra ver quem que é esse pastor, que igreja que é, pra gente ir lá conhecer, né. E aí assim ele fez, pegou o telefone dele, mandou mensagem, né. E a gente foi fazer uma visita e nunca mais a gente saiu. Uhum. Então foi assim, foi muito forte, foi rápido, né? Uhum. A gente nós fizemos uma visita e ali o Alessandro já marcou um horário para conversar com o pastor, explicou o que a gente estava passando, né? Uhum. E aí eles começaram a conversar e nunca mais a gente deixou de ir. Eu não conhecia nada, eu não conhecia de oração em línguas. Uhum. Eu li a Bíblia poucas vezes e eu só lia mais, era Salmo, né? Eu não tinha uma leitura, assim, não tinha um envolvimento ainda. Não era aquela comunhão, né? Não. Quando criança, né, eu fui batizada na igreja católica, o Alessandro também, as minhas meninas também, os meus 3 filhos também quando nasceram, né? Então, quando a gente realmente, foi o que o pastor falou, você escuta uma palavra, né, e a palavra fala com você e depois o Espírito Santo te apresenta o dono da voz, né? E foi o que a gente conheceu. E eu gosto muito de falar isso,
porque é uma verdade e isso vai com a gente até Jesus voltar, que Sim. a gente foi para a igreja, assim, a gente foi procurar uma igreja, a gente encontrou uma casa, a gente foi procurar um pastor, encontrou um pai, né? Então foi muito rápido. O momento que a gente começou ali, logo o Senhor já estava falando comigo, mas eu não sabia que era Deus ainda, né? Mas durante os cultos, na hora do louvor, eu olhava para aquela igreja e eu falava: o Senhor tem algo aqui nesse lugar. Sim. E é para a cidade. Eu lembro como se fosse hoje, desse momento. E isso começou a falar muito forte. Aí eu já comecei a participar, né, das coisas da igreja. Era escola de fundamentos na época, que agora é o CDM, né? Sim. E aí eu já comecei a fazer escola de fundamentos. Já comecei a me interessar sobre a questão de chamado, sobre dons. Então aí foi tudo assim, sabe, dentro de mim. Foi tudo fluindo. Tudo. E sobre também... eu lembro também muito... A gente esqueceu. Eu esqueci o porquê que eu estava ali, né? Que eu estava ali procurando um socorro para minha casa. E de repente eu já estava ali já querendo conhecer mais de Deus, né? E foi muito rápido. E eu lembro bem uma vez que eu estava orando, né? Aqui em casa. Sim. Fui orar pela minha casa, né? Já tinha, assim, melhorado bastante. Mas o Senhor me falou naquele momento. Falou, sua casa já está resolvido o seu problema, né? Assim, não foi com essas palavras, mas agora você vai começar a orar por outras famílias, né? E foi surgindo aquele desejo no meu coração de que outras famílias também descobrissem aquilo. Sim. Porque todo mundo enfrenta problemas, né? Só que nem todo mundo sabe que a gente tem um Deus e que tem um Pai, né? Que esse Deus é um Pai. Então eu lembro de falar isso para a pastora Ela e falei, pastora, que outras famílias, eu falava isso em oração, falava Espírito Santo, que outras casas também descubram, né? Que existe Deus e que elas aquela questão que nós começamos também a fazer o curso de casais, né? E o pastor falava que o Senhor não tem um plano B, né? O plano A, ele tem um plano de família, né? De casamento. Sim. Então eu comecei a olhar antes do problema que a gente estava passando, então que a gente não vivia isso, né? O que Deus tinha criado, né? Então hoje em todos os aspectos, o meu casamento ele foi transformado. Né? E a cada período a gente vai começando a viver a plenitude cada dia mais, sabe? De um relacionamento como marido e mulher, como mãe, como pai, né? E é um aprendizado todo dia. Então, pode falar. É muito interessante a maneira como a gente começa a olhar as coisas, né? Tipo, antes de Jesus e agora com o Senhor na nossa casa, né? Trazendo isso para nossa família, né? Vocês que são pais, trazendo isso para os filhos de vocês. E eu sempre gosto, às vezes algumas perguntas do podcast até mudam, né? De pessoa para pessoa, mas essa eu sempre gosto de fazer, porque às vezes uma pessoa olha de fora para nossa vida e fala, nossa, como essa pessoa está bem fundamentada na palavra, na igreja há muito tempo, exercendo o seu dom, mas para que as pessoas olhem e vejam que nem sempre foi assim. Que teve um começo, que o Senhor visitou a nossa vida, né? Que a gente foi pela primeira vez numa igreja, que a gente escutou a voz tão doce de Deus ali para com as nossas vidas, porque até então a gente tem uma visão do Senhor, né? A gente fala que crê e tal, mas às vezes até estamos com Ele, só que a gente tem algo muito superficial. Né? Então por isso eu gosto de fazer essa pergunta, porque tem um início, a nossa caminhada com o Senhor, ela tem um início, e lá no início a gente começa tomando leite, né? Exatamente. E aí o Senhor vai, à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, Ele vai nos dando alimentos mais sólidos, né? Exatamente. É aonde Ele vai tratar do nosso coração, é aonde Ele vai nos moldando, onde a gente vai deixando de lado o homem velho, né? E se tornando uma nova criatura. Ah, mas isso não significa, por exemplo, nós nos tornamos nova criatura, mas sempre a Paula de antigamente, ela vai querer vir à tona de novo. Então é por isso que é uma luta constante, né? Exatamente, é uma luta diária, e igual eu estava te falando, que a gente vai, né,
o Senhor aproveita, né, daquela situação para nos chamar e a gente se rende ali. Só que engraçado que a gente vai, igual eu falei, a gente vai pelo aquele motivo específico. Sim. Só que, na verdade, o Senhor, Ele quer se revelar a nós, Ele quer nos salvar, né? Sim. Então, a salvação é muito linda, é muito linda. E o processo de conversão é todo dia, todo dia. Diariamente, não tem como a gente falar que, eu já sou convertida. Não, mas é igual Paulo fala, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, né? É isso. E você falando que o seu casamento foi transformado, né, depois desse período que vocês tiveram, eu queria, assim, que você contasse um pouco como você e o seu esposo se conheceram, né, e o que mudou, né, porque até então vocês não eram cristãos, né, o que era antes e o que mudou depois, qual que foi a visão de vocês de casamento? Sim, olha, eu conheci o Alessandro, eu tinha 15 anos. Eu ia fazer 15 anos. E ele tinha, eu acho que 21, se não me engano. E a gente se conheceu na academia. E aí a gente começou a conversar. E aí ele começou me chamou pra comer uma pizza e tal. E eu peguei e fui, né? E a primeira pergunta que a minha mãe fez, na época eu lembro que se ele trabalhava, se ele estudava, ele fazia faculdade, trabalhava, né? O Alessandro, ele sempre foi um rapaz muito responsável, desde novo, muito responsável mesmo, sempre muito trabalhador. E o nosso namoro, nós namoramos 6 anos para depois casar. Ele sempre foi muito companheiro mesmo. Ele nunca foi daquele rapaz assim de me deixar, eu vou deixar para mim nem jogar bola. Ele nem tinha esse costume, às vezes, de sair pra jogar uma bola ou pra sair com os amigos, pra fazer alguma coisa que... Ele era mais assim, na dele. Era mesmo, assim, companheiro mesmo. E a gente saía, uma coisa que eu gosto de lembrar, que a gente tem isso até hoje, que a gente é muito família, sabe? Então, quando a gente namorava, a gente não sentia falta de amigos pra sair, pra ficar, vamos no barzinho fazer alguma coisa, que na época que a gente, né, ia e tal. Mas ele nunca foi, assim, de me deixar pra fazer. Então, era sempre junto comigo. E os programas eram assim. Ele não gostava de festa, ele não gostava de balada, essas coisas. Ele não gostava. Então, a gente sempre foi muito parceiro, né? E a gente foi caminhando dessa forma. A gente não teve namoro tribulado. Nossa, ela termina e volta, não sei o que. Não, a gente não teve isso. Né? Ele sempre foi muito responsável. Então, quando chegou um período que ele viu que a gente estava mesmo firme, né? Ele já estava pensando de comprar lote, já estava pensando de construir uma casa, né? Ele tinha moto, não vou vender para investir nisso ou naquilo, já pensando no futuro. Então, ele sempre foi assim. E essa parte, ele só veio melhorando mais, né? Porque as responsabilidades foram só aumentando. Então, ele sempre foi um rapaz muito responsável. E sempre cuidou, né, do relacionamento. E depois nós casamos, a gente já casou, tinha nossa casa. Quando a gente mudou pra cá, não tinha nem asfalto, era rua de terra, não tinha tanta casa, né, era um bairro mais afastado. Mas a gente ele sempre teve um coração muito humilde, né, simples, sempre... sabia que tinha que começar ali dando um passo do tamanho da perna, né? Então ele nunca foi de se aventurar, de fazer coisa que achava que não tinha que fazer. E agora, só que engraçado, igual eu tô te falando, a gente chegou no momento do nosso casamento, né? Nós programamos os nossos filhos, a gente queria ter mais de um mesmo, não esperava, né? Que viria gêmeos, mas a gente pensava no terceiro, né? Tinha essa possibilidade. Mas assim, foi indo, sabe? As coisas foram acontecendo aos poucos. Só que daí quando a gente chegou nesse período do nosso casamento, que não tinha mais, a gente não tinha como seguir se não fosse com Deus, né? Só que eu olho para trás, para esse período antes, né? Dessa parte que foi difícil. Então a gente não vivia o casamento, o relacionamento igual hoje, né? Que a gente olha um para o outro e tem e vê o quanto é precioso, né? O casamento, o quanto é precioso uma família, né? Fundamentada na palavra.
né? Porque mesmo uma pessoa que desde o início de namoro, eu já conheci o Senhor, já tinha entregado minha vida para Deus, mas sempre tem problema, né? Sim. Então essa questão de um olhar para o outro, de casamento, de saber a respeito de fidelidade, a respeito do compromisso, da aliança que você firmou diante de Deus. Então isso hoje, para mim principalmente, né? Para ele também, mas para nós, né? Como família, ver o peso que isso tem, a importância de cuidar um do outro, né? Esse cuidado, de ser fiel, né? Da fidelidade, do companheirismo, né? Então muda muito. Hoje, o nosso coração, ele fica mais tranquilo, né? Quando diante das dificuldades. Porque a gente sabe que a gente tem um pai. Que vem né? o que vier, vocês sempre não vai vão mudar estar isso, junto, então né? nós vamos aprender, vai ter que ter paciência, né? Sim. E não é assim sempre, é lógico, mas graças ao Espírito Santo, né? Que vamos supor que veio alguma situação e a gente não reagiu conforme a nossa nova natureza, Sim. mas ele vem, nos corrige, a gente volta atrás. Sim. E aí vai indo. E aí vai indo. É interessante a gente olhar por esse lado, porque quando a gente tem essa visão no Senhor, a gente entende que o casamento é para sempre. É para sempre. Né? A gente faz uma aliança no altar até que a morte nos separe. Né? Tem sim uma exceção que a Bíblia nos mostra, né? Que é através do adultério, né? E tal. Mas assim, eu não posso casar pensando, né? Se não der certo eu termino. Não, peraí, vamos ver o que tá dando errado aqui pra gente fazer os ajustes, né? E necessários para que a gente possa ter paz no relacionamento e possa ir fluindo, né? Tanto no Senhor como um casal, né? Vocês que são pais como pais, enfim, e tipo assim, é o diálogo, é a conversa, né? Porque a gente tem ali o nosso esposo como nosso melhor amigo. Exatamente. Né? Onde a gente vai chorar com ele, né? Quando eles estiverem passando por momentos difíceis, a gente vai estar ali para consolar, né? Para dizer, eu tô do seu lado, vai dar tudo certo. E essa relação tem que ser algo harmonioso, né? Tem que ser algo que leva o Senhor como princípio. Até porque foi um princípio estabelecido por Deus, né? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa pensa assim que sexo é algo, tipo assim, comum. Eu posso fazer com qualquer um, eu posso ficar com hoje, outra amanhã, mas são energias que estão sendo trocadas ali, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa, ela pensa muito que é algo banal, mas existe uma relação, existe o ato conjugal, é algo estabelecido pelo Senhor, né? Por isso que deve ser feito só com o nosso cônjuge, né? Com o nosso marido, né? Os maridos com a sua esposa, enfim. E que isso seja algo saudável, né? Exatamente. Porque às vezes muitas pessoas estão passando assim por relacionamentos abusivos, às vezes ainda nem casaram e não tem força para sair disso. Mas a gente começa a ter essa visão quando nós estamos com o Senhor. Você que contou o seu testemunho, né? Que foi depois, né? Que vocês já estavam casados, que a conversão de vocês aconteceram. Né? Eu já entrei com essa visão, então, tipo assim, falando aqui para as pessoas que estão casadas, né, que estão assistindo esse vídeo, se você às vezes não tem essa visão ainda de casamento, né, se vê assim, com o seu casamento, você se vê sem esperança, né? Essa pessoa, ela pode buscar a ajuda do Senhor, ela pode procurar um pastor, os pastores, porque eles vão estar aconselhando vocês, eles vão estar auxiliando vocês da melhor maneira possível, né? Exatamente. E é possível salvar o casamento. Com certeza. Na verdade, é possível sim. E eu sempre lembro, e a gente tem que ter alguém sim, um cristão nos orientando, porque esse processo de restauração, ele não é fácil.
né? Então, muitas vezes você acha que não vai dar certo, você acha que você não... Nós não temos força para suportar o processo de restauração se não for com Jesus. Porque eu lembro bem que às vezes eu chegava e falava, pastor, aconteceu assim, assim e tal. E ele falava, irmã, fique em paz, que a obra de Deus é completa. Às vezes eu chegava e falava, pastor, tal, tal. Ele falava, irmã, fique em paz. Agora não, eu lembro muito disso e é muito importante a gente saber disso, que tem um momento de suportar e depois vem o de contemplar. Sim. Então eu nunca esqueci quando ele falou, irmã, se você suportar, você vai viver coisas no seu casamento, em família, que você nunca viveu. Sim. Então o momento agora é de suportar, né? Então vai vir o momento de contemplar. A gente consegue passar por isso porque Deus nos sustenta nessa hora, né? Então o processo de restauração com Jesus é diferente, né? Do que se você passar um processo e de repente ter conselhos de pessoas, né, especializadas e tudo, porque a gente procurou, né? Nós procuramos psicólogo, procuramos e tal. Só que é diferente um conselho de alguém que tem Jesus, de alguém que sabe que sabe quem pode perdoar, né? Que o perdão e tal, então assim é diferente, né? Então nós só conseguimos porque nós fomos para Deus, senão a gente não teria conseguido. E manter essa constância, né? Porque tipo assim, todo dia você, Leiliane, todo dia ele, Alessandro, decidem amar um ao outro. Exatamente. Vocês estão há quantos anos juntos? 15, né? Não, 15 anos de casado, mas juntos 21 anos. Sim, então tipo assim, poxa, foi 21 anos de alegria, foi 21 anos só de paz, né? Só aquele relacionamento bonitinho que a gente vê nas fotos do perfil, nas fotos do Instagram. Não é, cara, tem uma bagagem, tem algo assim, poxa, eu tô vivendo isso porque lá atrás eu tomei a decisão de não desistir. Exatamente. Eu tinha todos os motivos para largar tudo e ir embora, mas eu escolhi permanecer. Então, tipo assim, é a gente decidir todos os dias. O amor, eu sempre tenho isso comigo, o amor é uma decisão. Exatamente. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, esse cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente, né? Então, a gente tomar essa decisão todos os dias. E o que eu acho importante, eu até quero falar essa questão, porque sobre a questão de condenação. Sim. Então, se a gente não tiver Cristo nesse processo, a condenação te para. Porque você se sente culpada, você se sente condenada, você se sente a pior pessoa possível. Só que aí vem Jesus, né? E encontra um coração arrependido. Aí não tem como, né? Não acontecer a restauração, não acontecer fazer nova todas as coisas. Então você começa uma caminhada totalmente diferente. Então por isso que é uma conversão. Então a condenação, quando você encontra Jesus, né, você nesse processo de restauração ele tira essa questão da condenação, porque senão você vai falar, mas e isso, e aquilo, né? Você se sente culpado, você se envergonha, mas aí o Senhor vem com o amor perfeito, né? E tira toda essa... E Ele nos perdoa, né? Ele nos perdoa. Tipo assim, às vezes a gente pensa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Às vezes tem pessoas, né, que estão nos assistindo que às vezes estão no 2º, no 3º casamento, né, e tal. Às vezes tem a questão de não ter se guardado para o casamento, né, por não conhecer esse princípio, isso, né, que o Senhor deixa estabelecido para nós. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele te perdoa, sabe? Se você quiser viver algo novo no Senhor, se você quiser viver uma vida de santidade com o Senhor, ainda há tempo, sabe? Ah, meu Deus, eu já passei por tanta coisa, né? Já fiz tantas burradas na vida e às vezes a gente fica se martirizando, né? Com isso, com aquilo outro e tal. Eu mesma, quando era ainda sou nova, né? Mas quando eu era bem adolescente, eu dava tanta burrada. Às vezes minha mãe falava assim, Paula, não faz isso, não vai por esse caminho, que você vai quebrar a cara. E eu ia só pra ver se minha mãe tava falando a verdade, que às vezes a gente quer pagar pra ver, né? Porque os nossos pais nos corrigem e a gente pensa, não sabe de nada, tá implicando comigo. E hoje eu consigo ver de outra forma, sabe? Cada não que eu levei da minha mãe, cada não que eu levei do meu pai, fez eu estar aqui hoje, né? Me guardou, fez, e tipo assim, e aí ela me fez olhar para as outras pessoas que estavam comigo naquele momento e falou assim,
olha, se você fosse no caminho dessas pessoas, onde você estaria agora? Ela me fez olhar para cada uma das pessoas e tal, mas não com um ar de, eu sou privilegiada, eu sou melhor que essas pessoas. Não, muito pelo contrário. Eu mandei mensagem, eu conversei, eu tive sonhos com essas pessoas, né, que esteve comigo, e eu conversei e tal, e eu orei por essas pessoas, entende? Porque às vezes se eu tivesse ido por aquele caminho, hoje eu não estaria casada, hoje eu não estaria morando em Rio Verde, que sempre foi algo assim do meu coração, um sonho meu de um tempo pra cá. Então, Deus, ele pode te perdoar, sabe? Deus, ele te perdoa. Se você tem um coração arrependido, se você tem um coração aberto, poxa, deixa Deus entrar, deixa Deus fazer morada no seu coração, porque muitas das vezes o inimigo, ele vai nos acusar com a culpa, com algo que a gente vai ficar assim, eu não sou digno porque eu fiz isso lá atrás. Mas, cara, Jesus morreu por nós. É por isso que tem a palavra que diz, vinde como estás. Sim. Né? Então o Senhor, ele nos quer de qualquer forma, de qualquer maneira que você estiver, né? Independente do que você fez, da consequência que teve. Então ele quer que você vá como estás, né? Aí depois desse encontro vai começar uma nova vida, vai começar uma nova natureza. Sim. E vai refletir no seu modo de viver, né? E o evangelho, ele gera entendimento, a fé gera entendimento. Então a nossa mente, ela é renovada pela palavra. Sim. Né? Então aí vai começar um caminhar diferente, né? A partir desse novo relacionamento. Mas é muito importante saber que o Senhor, ele te espera como você está, né? Então eu não posso deixar essa questão de como eu estou interferir de quem Deus me fez. Sim. Porque talvez você está de uma forma, mas você não é aquilo que você está, né? Você não é aquilo que você viveu. Você é o que a palavra de Deus diz. Então, por isso que você tem que dar oportunidade, né, para a sua vida, seja em qual área que for, e se lembrar que o Senhor, ele te espera como você está. Sim. E Jesus, ele olha para nós, né? É o mesmo jeito que ele olha para todas as pessoas, sabe? Às vezes pode ser a pessoa mais desprezada pela sociedade, pelo mundo, mas Jesus, ele não vai te desprezar, porque nós somos pedras preciosas na mão do Senhor. E nós temos uma identidade, nós temos um Pai que cuida de nós. E nós temos que reconhecer isso. A gente vê, principalmente nos evangelhos, Jesus falando com a prostituta, né? Jesus tratando com amor aquele publicano, aquele pecador, e para ele não tinha diferença. Ele via ali, apesar da pessoa estar no estado que estava, você falou, né, que o jeito que a gente está e tal, não é aquilo que nós somos, não é aquilo que nós fomos criados e chamados pelo Senhor. Então ele olhava e ele via além do pecado. Ele via além da sujeira, ele via um coração pronto para ser habitado. E por mais que esse coração, às vezes, que eu falo muito, eu gosto muito dessa visão, que o nosso coração, ele é um jardim. E quando o Senhor entra, esse jardim, ele tá com as folhas todas acabadas, as plantas estão todas, vamos se dizer assim, morrendo, cheia de espinhos. E o Senhor, ele vai regando dia após dia e vai cuidando desse jardim. E a gente vai deixando ele fazer morada, e ele é o melhor jardineiro que existe. Né? Então, tipo assim, ele entra nos corações e ele faz morada, ele muda as nossas vidas. Né? Isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. E passando para a próxima pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu ministério, né? Você e seu esposo, né? O que você faz na igreja, qual que é o seu dom. Você havia comentado que quando você entrou na igreja, você já logo se interessou, né, pelas programações, por tudo que estava acontecendo ali. E o que você foi aprendendo, essa questão de dom, de chamado? Gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente. Então, como eu disse, que foi muito rápido, né? Então, aquilo que eu via no pastor, aquela maneira que ele falava da palavra, a forma que ele falava de Deus, sabe? Então eu falava, gente, eu queria saber falar desse jeito. Sim. Eu queria, como que faz para ter esse conhecimento, para saber falar assim, né?
Então, logo que eu vi de início, só que eu não queria, eu tinha às vezes vergonha de falar, ou de achar que, não sei o que passava na minha cabeça naquele momento, mas na igreja, eu vi que o meu chamado, que o Senhor tinha me levantado para pregação, para pregar o evangelho, para pregar a palavra. Então, às vezes, quando eu estava nos meus momentos aqui em casa, e aí eu percebia isso, né? O Espírito Santo já vinha falando e tal. E eu falava, mas será que é isso, né? Aí quando eu comecei a fazer o curso, né? Escola de Fundamentos, que o pastor vem nos ensinando ali a descobrir o seu dom, né? Que o Senhor, ele considera, ele vai, seu chamado está ligado com a característica de quem você é, né? Sim. De caráter, tudo, apesar de o Senhor vir moldando, né? Mas as nossas... Tipo, se eu não tenho uma voz para cantar, então como que eu vou? Como que o Senhor vai, né? A não ser... Ele pode fazer tudo isso, mas isso está ligado, né? A quem nós somos, né? Nele. A quem nós somos nele. Então eu vi que... assim, quando eu ia apresentar trabalho em escola, apesar de ter te falado que eu tinha vergonha das câmeras, mas eu não tinha dificuldade de falar, né? Em público, essas coisas. Eu não tinha dificuldade na escola. E então, aí, quando eu fui fazer o curso, e eu vi que tinha dado profeta, né? De pregação da palavra. E aí, então eu vi, né? Aquilo se confirmou, né? E com o tempo isso veio se confirmando, né? O Senhor vinha falando comigo, né? E então, foi quando também uma vez, né? Quando o pastor me colocou, né? Com os pregadores, foi uma confirmação, através de uma pregação do pastor, né? E eu fiz uma oração quando eu cheguei em casa, que eu falei que eu queria ser quem ele tinha me feito. Que até roupa, tudo, meu jeito de ser, eu queria ser quem ele tinha me feito, né? Porque a gente se compara. A gente se compara. E eu não esqueço também de uma frase que ele falou, que a comparação gera insatisfação. Então, são coisas que foram plantadas que a gente não esquece, né? Então eu lembro que ele falou que a comparação gera insatisfação. Então eu não queria me comparar com ninguém, eu queria ser quem Deus tinha me feito. E às vezes a gente fala assim, mas eu não sou, eu não gosto de fazer isso ou de fazer aquilo, e a gente quer ser. Só que não, é o seu jeito, né? Tem coisas que você vai melhorar, tem coisas que não vai mudar, você vai melhorar. Outras você vai, né? Você vai descobrir quem você é em Deus e você vai vivendo daquela forma. E é a nossa essência, né? Exatamente, às vezes a nossa essência. Assim, mas eu não sou bom igual fulano, então a gente quer a todo momento se comparar e se igualar. Ao invés de você buscar Deus, você busca a comparação, né? E aí eu fiz essa oração naquela semana, né? Eu não lembro se foi na mesma semana ou se foi na semana seguinte. Aí foi quando o pastor me colocou no grupo de pregadores. Então aquela foi a resposta, né? Eu acho que foi na mesma semana. Falei, Senhor, eu quero quem eu sou no Senhor, né? E foi uma pregação muito linda, sabe? Naquele dia que o pastor tinha feito um culto de quarta-feira. E aí ele foi confirmação. E aí ele bem colocou assim pra mim. Ele mandou uma mensagem falando, eu creio no seu ministério como mensageiro do evangelho. Aí eu falei, pronto, então é isso mesmo, que eu perguntei pro Senhor, né? Eu falei pra ele, falei, pastor, eu orei, perguntando pro Senhor. Então, isso que o Senhor me falou foi uma confirmação, né? Foi uma resposta do Senhor. Então, é isso, né? Hoje eu faço parte do grupo de pregadores, né? Tô começando, né? Tá muito assim, tá bem, porque o pastor, graças ao Senhor, né? Ele vai nos inserindo aos poucos, vai, né? Deixando fluir. E uma coisa que ele faz, né, que é deixar o que vai manifestar é fruto da minha vida com Deus, né? Então vai ser fruto da minha vida de busca com o Senhor. Ele sempre fala muito da nossa vida com Deus, né? Então não é aquilo que ele vai me falar para fazer. Não, ele vai confirmar aquilo que Deus está me falando. Amém. Né? Então eu creio muito nisso. Então tá tudo interligado, né? Tudo ele vai te inserindo, vai te auxiliando, mas tudo vai depender daquilo que o Senhor está falando com você comigo. E da sua intensidade de busca a Ele, né? Então isso é muito maravilhoso, né? Como que as coisas estão interligadas. Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, acredito que é isso mesmo. Então, bora para a próxima. Bom, a Alê, como ela disse, mãe de 3, né? De um rapaz e 2 moças. E assim, eu gostaria que você falasse um pouco, né? Sobre os desafios aí da maternidade, né?
como que é para você ensinar o caminho que a criança deve andar e criar ele na presença de Deus, né? Criar eles ali na presença de Deus, envolvidos com as coisas da igreja, né, e tal. E isso mudou, né, o estilo de vida deles. Eu imagino que as meninas eram bem menorzinhas, 3 anos. né? Mas o seu rapaz, ele já entendia mais, né? Como que foi para você isso? Como que tá sendo? Olha, no começo, quando a gente foi para a igreja, não foi fácil, porque eu não sabia se eu assistia o culto ou se eu cuidava deles, e assim, eles me chamavam muito, toda hora eu queria tomar água, ir no banheiro, mas eu fui ficando ali, sabe? A gente foi insistindo. Sim. Então o Senhor deu graça para nós naquele momento, né? Nos acalmou e foi indo, né? Mas essa questão é muito difícil, sabe? De inserir as crianças, de ensinar eles o caminho que eles devem andar. Então, assim, essa semana, o Senhor está me reforçando algo, né? Que Ele nos dá autoridade, mas que nós somos dependentes. Ele nos dá autoridade, né, sobre a nossa casa, sobre o seu trabalho, sobre os nossos filhos. Sim. Então, nós temos autoridade, só que nós somos dependentes, né? Então, assim, eu dependo da sabedoria de Deus nesse caminhar, né? Então, o tempo inteiro. Como que eu vou fazer isso? Não tem uma regra, não tem uma forma, não tem como eu te falar assim, olha, você vai pegar o seu filho, você vai fazer isso, você vai todo dia, você vai pregar a palavra para ele, você vai orar todo dia, porque às vezes você não faz isso todo dia, porque tem imprevistos, acontece coisas, né? Você vai falar, não, independente disso, mas acontece coisas, né? No decorrer do dia. Então, o que eu tenho no meu coração é que eu sou dependente do Senhor. Eu dependo dele. Eu dependo dele para me mostrar o coração dos meus filhos. Eu dependo dele para a sabedoria, como eu vou ensinar a palavra para os meus filhos. Porque não é impor, né? Você não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, né? Então, eu preciso saber dessas coisas para passar para o meu filho, porque é muito interessante. Algo que eu tenho no meu coração que quando você está falando de Deus para alguém, quando você está pregando para alguém, quando você está ensinando para alguém, eu também estou aprendendo. Sim. Né? O tempo inteiro eu estou aprendendo, junto. Então, porque tem coisas que que o Senhor vai te mostrar nos seus filhos, tem coisas que Deus vai tratar em você primeiro, para depois você ser o exemplo, né? É lógico que as minhas atitudes vão ser a Bíblia de imediato pro meu filho, a forma com que eu trato eles dentro de casa, quem eu sou, né? Então eu tô mostrando para ele até que ponto que Deus já tomou aquela área da minha vida, né? Eles estão vendo isso. Mas as nossas intercessões, as nossas orações, né? Passar para eles a importância, né? De Deus, de estar ali junto. Não é fácil, porque senão eles podem chegar em outro ambiente, né? No ambiente escolar, no ambiente, qualquer ambiente que seja, e às vezes vai julgar os colegas, vai julgar as pessoas, né? Às vezes acontece, mãe, tal pessoa faz isso, tal pessoa canta música tal pessoa, entende? Essas coisas que eles veem, né? Nos outros. Mas aí você vai vindo, mostrando que não é assim, que a gente tem que orar por todos, né? Tem que amar todo mundo, mas não vai conviver, não vai andar com todo mundo, né? Então, como eu tô te falando, então é dependência do Senhor, para nos mostrar, né, como caminhar com eles nisso. Não é falar, nós temos que ir para a igreja. Eles têm que entender que tem que obedecer. Então, primeiro é a obediência. Então, a obediência ela vem primeiro, né? Então, lá na frente que eles vão entender. Então, eu vou ter que deixar o Espírito Santo fazer a obra, porque a obra é dele, né? Então, eu tenho uma responsabilidade sobre os meus filhos, de passar para eles a palavra, mas eu tenho que lembrar que quem está fazendo a obra é o Espírito Santo, né? Eles vão ter que aceitar Jesus, né? Ele está perto de fazer 12 anos, o João Pedro, né? E a gente já fica assim, então ano que vem o João Pedro já vai batizar, né? Então, e o Senhor já vem me falando, já para preparar ele, para preparar o João Pedro, para preparar as meninas, né? Então, porque ele precisa entregar o coração para Deus. Não é simplesmente, nossa, agora eu tenho que batizar, nossa, agora, né? Não, é uma coisa assim, é uma obra que está sendo feita, né? E saber que é uma responsabilidade, o Senhor confiou, né? Esses 3 filhos, né? Para mim, para o Alessandro, mas que nós temos que lembrar que nós somos dependentes. Então, ele deu autoridade, mas nós somos dependentes. Ele nos fez dependente.
E cuidar, né, do que o Senhor entregou, Isso. né? Porque a gente, como se diz, eu falo até, né, eu ainda não sou mãe, né, e tal, a gente não é pai, não somos pais, mas eu sempre falo assim, que hoje, no mundo em que nós estamos, a gente está vivendo em um campo minado, né? Então, tipo assim, o desafio da gente mostrar para os nossos filhos, né, mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor, né, que vale a pena servir ao Senhor, Isso. mas não ficar jogando, impondo, como você falou, né, isso na cara das pessoas, porque eu falo que nada melhor do que o exemplo, Isso. né? Nada melhor do que as pessoas chegar e olhar para nós e ver nós refletindo a presença do Senhor, ver que as nossas palavras estão condizendo com as Sagradas Escrituras. Isso. Então, quando todo mundo está indo para um lado, quando está todo mundo falando que casamento não dá certo, maternidade e paternidade é difícil, a gente provar. Não, mesmo que seja difícil, pode dar certo. Pode dar certo. Né? E a questão do exemplo é muito forte, essa questão. Sim. Porque eu vejo elas fazendo coisas que eu não pedi para elas fazerem. Olha, vamos anotar, né, o que o pastor está falando durante o culto. Mas esses dias mesmo, ainda mostrei pro pastor. Uma das minhas meninas saiu, já estava indo para a igreja, ela pegou a Bíblia, não, esse caderninho aqui para mim anotar, mãe. Porque ela vê a gente fazer. Sim. Né? Às vezes, enquanto eu estou fazendo algo, eu gosto muito de ouvir um louvor. Eu nunca pedi para ela, enquanto está fazendo uma tarefa, enquanto está fazendo alguma coisa, ela põe um louvor. Mas ela pega o celular, mãe, posso ouvir música enquanto eu estou fazendo isso ou aquilo? Pode. Ela vai lá e coloca o louvor, né? As músicas que ela gosta de ouvir, que eu tenho costume. Então, outro dia, mãe, posso levar minha Bíblia para a escola? Porque eu quero mostrar para a professora. Ele pode levar. Aí, então, assim, quando eu vou viajar, sempre eu levo a Bíblia. Toda vez. Eu vou para a fazenda, é um final de semana pertinho. Mas eu sempre levo minha Bíblia. Mãe, eu vou levar minha Bíblia. A gente viajou. Ela disse, mãe, eu quero levar a nossa Bíblia. Então, porque ela veio fazer, né? Sim. Então, são coisas, às vezes quando eu já aconteceu várias vezes lá no começo, né? Quando elas não tinham, às vezes, o costume, nossa, o que minha mãe tá fazendo no quarto? Aí, não, a mãe tá orando, então, posso ficar aí também? Quer ficar lá junto com a gente, sabe? Então, são coisas que, de repente, lá na adolescência, minha mãe ficava no quarto orando, ou minha mãe me ensinou, eu vi minha mãe fazer isso. Então, são sementes que nós estamos plantando agora, né? Que dá certeza que nós vamos colher, né? E porque a nossa confiança está no Senhor. Né? Tem um versículo que eu gosto muito também, que Salmo 37, ele fala, espere no Senhor e aguarde por Ele com paciência, né? Então, eu estou fazendo algo, esperando no Senhor, que eu vou colher, né? Isso que nós estamos plantando. E às vezes, quando vem a nossa mente querer trazer dúvidas, a gente tem que lembrar da palavra. Que eu e minha casa serviremos a Cristo, né? Que se eu creio, a nossa família é salva. Então, a nossa esperança tem que ser nele. Como você falou, essa semente ela está sendo germinada, né? E ela exige o quê? Regar, cuidar todos os dias para que ela cresça e dê frutos. Exatamente. Né? Frutos bons. Então, tipo assim, a criança ela é muito curiosa. Exatamente. Então, ela quer a todo momento tá pensando, o que minha mãe e meu pai tá fazendo, né? Aí, tipo assim, ela tá vendo, às vezes você não falou, filha, agora a mamãe vai ler a Bíblia, viu? Mas não precisa, porque ela tá vendo, né? Então, a questão do exemplo é muito forte. E às vezes ela tá aprendendo, ela tá observando o coleguinha e tal, aí ela chega em casa, observa o exemplo que vocês dão, então aí ela já começa a diferenciar, não, o que a minha coleguinha faz não é bom, né? Mas o que tá sendo feito lá na casa dos meus pais tá dando certo, porque eu vejo o papai mais a mamãe, eles estão sempre juntos, eles não brigam perto de nós, né? Então isso vai sendo assim, germinado mesmo, né? Plantado assim no coração deles, eles vão começando a entender. Teve coisas assim, situações na escola mesmo, que às vezes chega, aí eles vêm me contar, né? E aí eles meu filho, mas e aí, o que você falou? Mãe, surgiu um assunto assim e tal, e todo mundo ficou ali. E eu falei que eu não
não concordo com aquilo que eles falaram e tal. Eu falei, é isso mesmo, meu filho. Só que é igual eu tô falando, o equilíbrio de falar eu não, sem julgar, né? É muito difícil, porque essas crianças também precisam de ajuda, né? São famílias que também precisam de ajuda, né? Então eu vejo muito forte essa questão que o Espírito Santo está fazendo algo também no ambiente que você está inserido, né? Nós estamos ali, já teve situações de a gente passar por lugares só mesmo para interceder. Então a gente ficou ali por um período e de repente a gente viu algo que a gente tem que mostrar para os nossos filhos, dar liberdade deles contar as coisas pra gente, sabe? Não, nossa, se eu falar, minha mãe vai me bater. Se eu não posso contar, porque... Então a gente tem que ir ali devagar para ganhar confiança, né? E aí então já aconteceu, e isso eles viram, né? Meu filho, você viu que nós chegamos, descobriu isso, e estava acontecendo aquilo, coisa séria, sabe? E a mão de Deus que guardou famílias. Né? Então, isso tudo é através do exemplo, né? É igual você falou, é muito interessante os filhos confiarem nos pais para falar o que quiser, né? Para não ter aquele medo, nossa. Meu pai é tão autoritário que se eu falar isso, ele vai me bater, vai dar errado. Mas não é. Primeiro é a conversa, é o diálogo, né? Se for o caso de colocar de castigo, alguma questão assim, olha filho, eu vou te privar disso, porque você fez isso, não foi certo. Mas é educar com amor, sabe? Eu vejo assim, muitos jovens, muitos adolescentes... Né, chegam pra mim, né, chega pra minha mãe e fala, eu não posso conversar com a minha mãe, não posso falar isso pra ela e tal, porque ela não vai entender, porque foi criada essa relação, que se eu falar, eu vou ser punido, minha mãe não vai me escutar, ela já vai vir logo pra agressão e tal, e não vai falar. Então, tipo assim, a gente não pode criar os nossos filhos para eles ter medo da gente. É igual a nossa relação com Deus. Eu não posso ter medo de Deus, eu tenho que temer ao Senhor, né? Porque Ele é a autoridade sobre nós e tal, mas essa relação não é, eu tenho medo, mas eu tenho a liberdade de chegar no meu pai, de chegar na minha mãe e falar que eu fiz isso, e eu sei que ele vai me orientar, eu sei que ele vai me dizer o que fazer. Então, eu vou receber esse conselho. Então, até nisso, né, os pais, eles têm que ter esse cuidado. A gente tem que aprender que, às vezes, a gente simplesmente vive dentro de casa, mas não convive, sabe? Não participa. Então, às vezes eu presto muita atenção nisso. Então, às vezes eles estão ali contando uma coisa e você está pensando lá em outra coisa que tem que fazer e tal. E você não está ali realmente, e eles percebem. Sabe? Essa questão, uma vez, uma das minhas meninas, a Maria Fernanda, ela é muito observadora. E aí ela fala, mãe, por que quando eu falo com tal pessoa, ela não olha no meu rosto? Ela fala, não, minha filha, porque às vezes está distraída, está preocupada e tal, mas eles percebem, né? Então eu fico pensando, gente, quantas crianças, quantas situações a gente deixa passar despercebido, porque nós estamos ali cheio de coisa para fazer. O dia que ela me falou isso, eu falei, minha filha, porque às vezes a pessoa está preocupada, ela está passando por né, por isso, por aquilo, mas ela observa muito. Né? Todas as crianças prestam atenção. Talvez elas não falam, né? Porque já está acostumada, é assim mesmo e tal. Mas o dia que ela me falou, mãe, toda vez que eu converso com tal pessoa, ela não olha no meu rosto. Eu tô falando com ela e ela não olha no meu rosto. Eu achei muito forte aquilo. A atenção, né? Porque ela sabe que quando ela fala com você, você... Nem sempre, mas a gente tenta, assim, isso é uma forma de Deus nos corrigir, né? Falar, tá vendo? Então você tem que sentar, você tem que ouvir. Já teve situações que a Ana Laura, aconteceu assim, às vezes ela fica nervosa e briga e tal. E isso era não foi agora, foi uns 3 anos atrás. E aí quando eu sentei pra brincar com ela pegou e falou, no momento de distração, ela falou, mãe, sabe por que aquela hora eu fiquei nervosa? Por causa disso e disso e disso. Ela parou a brincadeira pra me contar. Então aquilo também eu prestei atenção naquela situação. Falei, gente, olha só, né? Então, às vezes você tem que criar uma oportunidade,
deixar livre, né? A sua atenção para o seu filho. E é muito sério isso, gente, é muito sério. Sim. Né? Outra questão também que às vezes eu e meu esposo sempre conversam, eu falo, olha, a gente não tem que querer que os nossos filhos nos amem, eles têm que nos obedecer. Sim. Porque amor, eles vão aprender isso lá na frente, é uma semente que a gente está plantando, a gente vai colher lá na frente, né? Então, assim, primeiro, às vezes os pais falam, meu filho não gosta de mim, meu filho não me ama, não sei o que, tem essas coisas, né? Sim. E eu lembro muito do pastor ensinar isso pra nós também. Que foi, olha, ele não tem que te amar, ele tem que te obedecer. Não é que não tô nem aí pra isso, é porque eles não têm noção de amor ainda. Eles não têm essa consciência, essa importância. Eles não ainda sabem. Estão em formação. Isso é muito novo pra eles, né? É igual mesmo quando você vê um casal. Nossa, será que ama pra casar? Gente, amor você vai aprender no dia a dia. Sim. Sabe? Então, amor, nossa, eu amo. Não, você tem que através das atitudes, através vai demorar. Das ações. Vai demorar. Né? Isso que você falou também de prestar atenção é muito interessante, porque é algo que até eu mesmo me policio, né? Dentro do meu casamento, às vezes o meu esposo tá falando comigo e eu tô... Você tá ali fazendo as coisas, fazendo comigo coisa, e tal. Mexendo no celular, e às vezes ele também. Aí, tipo assim, o pastor Cláudio Duarte, eu gosto demais das pregações dele. Ele conta a história, né, que a esposa dele fala pra ele assim, amor, olha pra mim, porque quando a gente tá falando, a gente quer que a pessoa olhe pra nós. Às vezes a pessoa fala, eu tô te ouvindo, eu tô te escutando, eu falo, mas eu quero que você olhe pra mim, né, eu quero que a sua atenção esteja pra mim, aqui quando eu estiver falando. Então isso é muito interessante, porque hoje a gente tá tão corrido que a gente não quer ouvir, a gente não para pra ouvir, a gente só quer falar. E a gente tem tudo a ver com a nossa vida com Deus. Sim. Porque a gente, às vezes você lê a Bíblia rapidinho, mas você não está ouvindo ainda a palavra. Então, mas Deus é misericordioso, né? As misericórdias dele se renovam todos os dias. E aí ele com amor, ele vem, te puxando para mais perto. Eu tenho uma professora que sempre me fala isso para nós, né? Para nossa turma, ela fala assim... Você parou pra ouvir a pessoa? Você parou pra ouvir o que aquela pessoa tá falando? Às vezes a pessoa tá gritando, tá pedindo socorro e você não tá conseguindo entender porque você não parou pra ouvir aquela pessoa. Então ela fala pra nós, vocês que querem ser psicólogos, você tem que gostar de ouvir outras pessoas falando. Porque esse é o nosso trabalho, a gente vai ouvir as pessoas. E assim é em tudo aquilo que nós vamos fazer, a gente tem que estar pronto para ouvir. É por isso que o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais e falar menos. Isso, então, tipo, a gente tem que ir se policiando, né? A gente tá 100% nisso? Não, mas aos pouquinhos a gente todo dia vai caminhar. aprender, isso é algo assim que é até bom pra gente acalmar, né? A nossa mente e o coração, porque às vezes você pensa, meu Deus do céu, ainda... Tem muita coisa para aprender e todo dia vai ter muita coisa para aprender. Sim, a gente vai estar sempre assim, em constante transformação. Constante. É aprendendo uma coisa ali, outra ali, e o Senhor sempre vai nos ensinar. Ou assim, eu sempre falo, Senhor, fala comigo de alguma maneira, sabe? Mas eu quero estar suscetível para ouvir, seja através da tua palavra, seja através de um louvor, seja através de uma pessoa, seja através de um sonho. Mas eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz de alguma forma. Eu quero saber o que o Senhor tem para falar comigo, sabe? E a gente tem que parar para ouvir. Sim. Outra coisa que o pastor também sempre fala, que o Senhor não fala no meio da agitação. Tem coisa que não vai, né? Você não vai conseguir ouvir. Então você tem que parar e ficar ali diante dele mesmo. Sim. E a palavra dele, né? A Bíblia já é a palavra dele, então... Já que nós estamos falando da palavra, eu gostaria, assim, já passando para a próxima pergunta, eu sei que a Bíblia por inteiro fala com a gente, né? Mas sempre vai ter algo que fala mais ao nosso coração, né? E eu gostaria que você falasse, né? Uma passagem que toca no seu coração, um versículo, e assim, né? Pra gente caminhar para o final aqui do vídeo. Eu tenho até um pouco de dificuldade nisso, de escolher algo, mas quando são duas, vou falar de duas passagens. Sim. Na verdade, um salmo, né, e a passagem da mulher que quebra o vaso. Sim. Né, e derrama o perfume sobre Jesus. Então aquela palavra, quando eu li ela a primeira vez,
eu achei muito lindo, sabe? Essa questão dela ir para os pés de Jesus, Sim. a questão do Senhor falar os pecados dela são perdoados, sabe? Então, aquilo que aconteceu ali, eu acho muito especial. Né? Então, essa passagem para mim fala muito comigo. Agora, um salmo que eu amo é o Salmo 119. Então, assim, ele não é porque ele é o maior, não, mas aquele salmo esses dias eu e minha esposa, a gente foi lendo ele e falou, nossa. Eu tô escrevendo ele de novo, porque é algo assim que eu acho muito lindo, Davi pedir, Senhor, me ensina os teus mandamentos. Depois que eu aprender os teus decretos, os teus preceitos, aí sim eu vou te adorar. Sim. Sabe? Então essa questão, então o tempo inteiro ele fica pedindo para aprender a palavra de Deus. Me ensina os teus mandamentos, porque aí sim eu vou te adorar com coração puro, né? E um versículo, né, desse salmo que eu gosto muito, igual você que falou sobre a questão que o amor é uma decisão, né? Então a vida com Deus, ela não é um sentimento. Ela pode até ter começado através disso. Sim. Mas a caminhada sua, que vai te firmar, não vai ser o sentimento, né? Vai ser uma decisão, todo dia. Então, o versículo 30, se não me engano, eu gosto muito dele, né? Até vou pegar aqui para falar. É onde ele fala, escolhi o caminho da fidelidade, então eu fiz uma escolha, né? Então, eu decidi seguir as tuas ordenanças, né? Então, eu decidi caminhar naquilo que Deus recomenda praticar. Então eu decidi, eu escolhi. Então é uma escolha, não vai ser um sentimento, né? Porque se eu for agir por sentimento, então um dia eu tô de um jeito, outro dia eu tô de outro. Então quando eu tenho na mente, né, é racional, né, que eu preciso escolher esse caminho de fidelidade e decidir seguir as ordenanças do Senhor. Então o Salmo 119, então é o tempo inteiro, né, ele falando, né, como que pode o jovem manter sua conduta? Ele faz perguntas, Senhor, eu quero, né? Então ele fala, vivendo de acordo com a tua palavra. Depois ele vem, Senhor, me ensina. Tem outra parte dele que eu gosto também. Ele pede, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mas aí embaixo ele fala, Senhor, me ensina discernir o propósito dos teus preceitos, para então meditar nas tuas maravilhas, sabe? Então eu acho muito linda essa questão. Salmo 119 por inteiro, então eu recomendo. É muito maravilhoso, muito lindo, né, esse salmo. E a gente está fazendo a leitura constante, né? Eu e meu esposo, a gente está lendo os salmos. E agora a gente entrou em Provérbios, né, com o grupo da nossa família. Todo dia a gente lê um capítulo e manda um áudio lá, explicando e tal, compartilhando aquilo que o Senhor falou no nosso coração. E lendo os Salmos, eu vi o quanto é importante a gente ter o nosso coração sincero. Isso mesmo. Né? Às vezes tem gente que pensa assim, nossa, eu agora sou cristão, não posso sentir raiva, eu não posso ficar triste, eu não posso isso, mas você pode. Só que você tem que ter cuidado com o que você vai fazer através daquilo que você está sentindo. Então, Davi, mediante a todas as situações que ele passou, ele decidiu entregar para o Senhor. Isso. Ele decidiu rasgar o coração na presença do Senhor. E tem um versículo que toca muito no meu coração, que é: uma coisa eu peço e a buscarei, estar todos os dias na casa do Senhor. Então, tipo assim, não adianta eu pedir, eu tenho que buscar por isso. Eu tenho que lutar por isso. Então, é igual você falou, é igual você leu. É uma escolha. Né? A gente escolhe isso diariamente. Então, tipo assim, a gente tem que estar preparado. Quando tudo der errado, não, mas qual foi a escolha que eu fiz? Exatamente. Sabe? Então, tomar cuidado também com essa questão da razão e da emoção. Porque às vezes a gente quer fazer tudo na emoção, vai dar tudo errado. Porque os nossos sentimentos, ele vai oscilando, né? Hoje você chegou bem no trabalho, mas talvez você vai ouvir coisas lá que não vai ser agradável aos seus ouvidos. Que você vai ficar chateado, triste e tal, que às vezes você pensa, nossa, eu tô fazendo de tudo, e a pessoa não reconhece que eu tô fazendo isso. Mas aí é que tá. Eu falo, irmã, porque, tipo assim, isso é algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração, sabe? Que às vezes a gente quer a todo momento ser reconhecido. A gente quer a todo momento atenção, aplauso, mas a honra e a glória é para o Senhor. E não adianta a gente querer um reconhecimento humano, porque quem nos chamou foi Deus. Exatamente. Né? Então, tipo assim,
às vezes a pessoa não tá nos vendo. Às vezes, tipo assim, uma pessoa de muita importância, né? O nosso patrão, o diretor da faculdade, o diretor da escola não está nos vendo. Mas quem precisa ver o nosso coração está nos vendo. Exatamente. Né? Então existe um tempo, existe um momento, então é aí que Deus vai trabalhar, né? Então que a gente possa, pela razão, escolher isso, né? Claro que nós vamos sentir isso em nosso coração também, mas que os nossos sentimentos não sejam o motivo, né? Porque aí quando a gente estiver triste e quando a gente estiver com raiva, a gente já fez uma escolha, a gente precisa seguir nessa decisão. Exatamente. Né? A vida com Deus, ela não pode ir pelo sentimento. Ela é um entendimento, é a fé que vai gerar o entendimento. E agora, né, eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim de encorajamento antes da gente orar, né, para as pessoas. Pode ser uma mensagem, uma frase, um versículo, aquilo que você carrega com você. Né? Você pode estar olhando, né, lá para a câmera e falar isso para as pessoas que nos assistiu até aqui, que eu tenho certeza que foi muito edificado, para a gente dar esse fechamento. Amém? Bom, o que eu tenho para falar, na verdade, é que, como a gente falou no meio, né, da nossa conversa, a respeito de não importar como você está, né, mas que eu vou deixar esse versículo, né, Salmo 119, versículo 30, para que você possa escolher o caminho da fidelidade, né, e decidir seguir as ordenanças do Senhor, né, e como que você vai fazer isso? Você vai conhecê-lo. Você chegar até Deus como você está, para conhecê-lo, né, para você poder fazer a sua escolha, né, de seguir esse caminho da fidelidade, né. Então, o que eu digo para você é que independente da forma que você esteja, situação com filho, com família, no trabalho, né, mas que você possa buscar o Senhor, porque é muito mais, né, do que a gente pensa. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. A palavra do Senhor, ela vai encontrar lugar no seu coração, né? E você vai ser edificado, sua vida vai ser transformada, com certeza. Amém. Então vamos estar orando, né? E aí eu faço os agradecimentos. Tá. Pode orar, faz as honras aí. Senhor, obrigada, Senhor Jesus. Eu apresento agora a vida da minha irmã, Senhor Jesus, da Paula, e de todas as pessoas que estão assistindo, Senhor Jesus. Que isso possa edificar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, que seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Guarda a vida, Senhor Jesus, de todos nós. Sim. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta manhã, Senhor, falando do Senhor, falando de como o Senhor tem nos transformado. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente, para vocês ficaram até aqui, né? Que você possa compartilhar esse vídeo, né? Para que mais pessoas sejam edificadas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever. Você que ainda não é inscrito, obrigada, viu, irmã? Eu agradeço, por ter aceitado esse convite, né? Por ter disponibilizado do seu tempo, né? A gente tava tentando marcar, já tinha alguns dias, mas eu falei, irmã, é no tempo do Senhor, é o tempo que Ele preparar, esse é o tempo. Então é isso, gente, agradeço demais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!